vez que eu falo sobre os doshas, eu recebo interações que demonstram como esse tema ele é mal compreendido, como ele é tratado de uma maneira muito caricata aí nas redes sociais, né? Então eu resolvi fazer uma sequência maior. Semana passada eu fiz 3 posts a respeito dos doshas. E eu vou fazer uma sequência maior agora, aprofundando nesse tema, né? Aqueles posts foram tratados de maneira bem genérica, né? Então eu vou aprofundar um pouquinho sobre esse tema aqui e talvez até, se você tiver interesse, você pode deixar escrito aí embaixo para mim, fazer uma aula sobre isso, uma aula dessas que a gente faz fechadas pelo Zoom e tudo mais, né? Vamos começar pela palavra dosha. A palavra dosha, ela vem de uma raiz dush, que significa corromper, né? Então, os doshas, eles são entidades dentro do nosso sistema que tem uma função, ou tem uma ação, melhor dizendo, de corromper, né? Mas corromper o quê? Tá? Então, quando a gente está falando de dosha, vamos esquecer vata, pitta, kapha, por enquanto, o que eles significam, o que eles fazem, o que deixam de fazer. E vamos entender que para que o nosso sistema, para que o nosso organismo funcione, é necessário que hajam elementos funcionais que fazem com que as coisas aconteçam, certo? A partir disso, é importante que a gente entenda que os doshas, eles são esses elementos funcionais, a partir da lente do Ayurveda. Então, quando a gente está falando da medicina moderna, da biologia moderna, né? A gente está falando de outros elementos a partir daquela lente. Aqui a gente tem esta lente, né? Então, um exemplo que eu quero dar para você entender por que dosha é tratado, ou por que esses elementos, né, funcionais, eles recebem o nome de estruturas que corrompem, né? Então, a gente costuma traduzir dosha como aquele que é capaz de desequilibrar, de corromper, né? Um exemplo para você, quando a gente vai fazer uma refeição, né, os doshas, eles estão intimamente ligados com esse processo de você se alimentar, né? Então, muita coisa no Ayurveda é dividida em ciclos, né? A nossa digestão também é olhada pelo Ayurveda a partir de um olhar de ciclos, tá? Então, o primeiro momento da digestão, que é aquele momento em que você sente o aroma da comida, você coloca na boca, então a sua boca enche de saliva, né? Você mastiga esse alimento, chega no seu estômago. Esse momento é o momento kapha dosha da digestão. O que quer dizer isso? Quer dizer que neste momento as ações que são comandadas pelo kapha dosha são mais necessárias e elas acontecem com maior intensidade. Então, neste momento, o que está acontecendo com o kapha dosha? Ele está se elevando no nosso sistema para que ele possa cumprir a sua função. Ele passa à frente dos outros doshas, os outros continuam cumprindo suas funções, que são inúmeras no nosso corpo, mas o kapha dosha, ele dá uma elevada. Para quê? Porque ele vai proteger o estômago, ele vai formar saliva, ele vai emulsificar o alimento que chega no estômago, ele vai proteger a passagem do alimento para não machucar, né? Então, tudo isso faz com que ele dê uma subida no corpo. Quando ele dá essa subida, ele entra num patamar que não é o natural dele em você. Ou seja, ele se corrompeu para ficar elevado nesse momento e a partir disso ele cumpre melhor a sua função. Quando entra na segunda fase da digestão, que é a fase pitta, onde entram os sucos, as enzimas, que nós chamamos de Agni, né? Esse fogo digestivo, esse poder digestivo entra no processo para fazer a transformação de fato deste alimento que já está emulsificado, né? Que já está sendo batido ali pelo vata dosha, né? Entra essa fase da digestão, que é a fase pitta, então o kapha dosha ele reduz e o pitta entra em estado de prakopa, que é um estado de agravamento. Tá? Então, ele não fica paradinho ali naquela quantidade, qualidade e função que são a sua natureza. Ele o tempo inteiro, de acordo com aquilo que você precisa, eles vão se adequando para cumprir suas funções. Por isso que a gente diz que eles se corrompem, ou seja, dosha vem da origem da palavra dush, que significa corrompimento. Corrupção fica meio estranho, né?
corrupção fica estranho. Bom, vem da palavra corromper, né? Então é isso, tá? Explicando um pouquinho rapidamente, ficou um vídeo longo falando só desse detalhe. Eu vou fazer mais vídeos sobre os doshas, pra gente ir entendendo esse negócio que não não pode ser caricata desse jeito, gente. Isso é biologia, isso é medicina. A gente precisa olhar para isso de uma forma um pouquinho mais séria do que ficar falando aí que Vata é maluco, Pitta é agressivo e Kapha dosha é preguiçoso, tá bom? Bom domingo para vocês, namaskara.